Seca Calma. Preocupação dos Estados Unidos: Israel deve barrar equipamentos chineses de sistemas sensíveis. Os Estados Unidos exigiram que Israel haja para barrar todos os sistemas e componentes fabricados na China em sistemas de comunicação e segurança usados em infraestrutura sensível, e o Serviço de Segurança Geral de Israel emitiu uma ampla diretiva para esse efeito. A diretiva foi emitida oficialmente pela Diretoria Cibernética de Israel, mas foi iniciada pelo Serviço de Segurança Geral de Israel, a mais alta autoridade nessas questões. Uma diretiva anterior era voluntária. O novo requer que as empresas israelenses barrem o material chinês. A nova diretiva foi baseada em uma avaliação dos riscos do uso de sistemas fabricados na China para vigilância por vídeo e áudio. Washington está furioso com a falta de salvaguardas em Israel contra as atividades cibernéticas chinesas. As medidas que foram tomadas ainda são voluntárias e não são suficientes. Isso não vai satisfazer os americanos. Isso acontece quando os Estados Unidos aumentaram as acusações contra a importante empresa chinesa de telecomunicações, Huawei, acusando-o de um plano de décadas para roubar tecnologia de empresas americanas. A Huawei roubou segredos comerciais de empresas americanas, como código-fonte, violando os termos de seus acordos com empresas americanas. O perigo, segundo especialistas em Israel, é a dupla penetração dos chineses nas principais infraestruturas israelenses e nos sistemas de defesa que foram desenvolvidos em cooperação entre Israel e os Estados Unidos. A diretiva se aplica ao uso de componentes de comunicação, câmeras de segurança e suas caixas de controle, sistemas Wi-Fi e outros itens periféricos usados em redes de computadores. As organizações de segurança israelenses estão muito preocupadas com o envolvimento chinês, especialmente em dois locais estratégicos onde a sensibilidade é particularmente alta. Um deles é o controle da linha vermelha do trem leve em Tel Aviv, que passa perto de Kiryat, um site central do Ministério da Defesa, sede das IDF, e do Alto Comando. Existem razões práticas para esta ação. No ano passado, por exemplo, houve relatos de que hackers chineses roubaram os dados do sistema de interceptação de mísseis de Israel conhecido como Iron Dome. Tais ataques são especialmente preocupantes para as Forças Armadas dos Estados Unidos devido à estreita cooperação entre os estabelecimentos de defesa dos Estados Unidos e Israel. A China pode obter dados americanos classificados invadindo sistemas israelenses. Os ataques ao setor privado de Israel não são menos alarmantes. Segundo relatos recentes, as empresas chinesas penetraram profundamente nos mercados de celulares e segurança de Israel. Além disso, foi relatado recentemente que a Huawei abriu um escritório de representação em Israel para vender equipamentos e serviços de manutenção a empresas que constroem instalações de energia solar. Segundo vários relatórios, isso poderia permitir o acesso da China a dados sobre o setor elétrico israelense e expandir sua influência sobre o setor. Israel não ignorou as medidas tomadas pelos Estados Unidos diretamente contra a Huawei. O caso Huawei é um desafio político relativamente simples para Israel, por duas razões. Primeiro, Israel e os Estados Unidos têm uma vasta experiência e um terreno comum relativamente amplo nas percepções de riscos cibernéticos. O segundo é a alta importância colocada sobre o assunto pelos Estados Unidos. Funcionários do governo e especialistas do setor privado estimam que o investimento chinês em Israel alcançou 11,7 bilhões de dólares ao longo dos anos, incluindo uma das maiores empresas de produtos lácteos de Israel. O desafio dos Estados Unidos aqui é convencer Israel a não aceitar tais investimentos chineses no país.